Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa, o segundo episódio do programa podcast A Voz da Tropa. Esse programa que tem como objetivo central trazer para você policial militar, policial civil, policial penal, enfim, bombeiros militares, trazer a voz para que você possa participar, para que você possa também contribuir na discussão da segurança pública, que esse é o papel. E aí, hoje aqui a gente está recebendo aqui o nosso deputado estadual, Sargento Neto, que de fato tem sido a voz da tropa na Assembleia Legislativa. Também hoje aqui o doutor Joildo Espíndola, advogado, e também estamos recebendo aqui o convidado especial também, né, que é o guerreiro lá de Pernambuco, soldado Igor, da PMPE, e a gente vai estar discutindo aqui temas relevantes e importantes para polícia e bombeiro militar do estado da Paraíba, segurança pública como todo, não é isso, deputado? Exatamente. Primeiramente, agradecer pelo convite ao nosso amigo Hélio, da Umesp, já cumprimentando aqui na bancada hoje do nosso podcast, A Voz da Tropa, nosso amigo Dr. Joildo, que defende as causas, principalmente dos militares. Também aqui o soldado da PMPE, nosso amigo Igor, e dizer que hoje nós iremos levar aí o que a tropa espera, né? As definições, os questionamentos, as nossas lutas, as nossas reivindicações, para que você fique por dentro desse assunto que nós discutimos, levamos para a Assembleia. Agradecer aqui a fala do nosso amigo Sargento Hélio, que também é um lutador, um cara que vem defendendo as pautas da segurança pública. E é essa, vamos embora. É isso aí, fica à vontade, doutor Joildo, para dar boas-vindas ao pessoal que está em casa. Mais uma vez é uma honra estar ao lado dos senhores, o Sargento Hélio, o Sargento Neto, que de fato é a voz da tropa aqui no estado da Paraíba. E nós, né, na área jurídica também, auxiliando os senhores, né, a lutar pelos direitos dos policiais, bombeiros militares e demais integrantes da segurança pública. Então, vocês que nos assistem, agradeço a oportunidade e estamos aqui para discutir sempre a voz da segurança pública. É isso aí. E aí, Igor, fica à vontade, manda um abraço aí pro pessoal lá de Pernambuco. Primeiramente, vou cumprimentar todos, né? Bom dia e bom dia ao público. A gente vai aqui debater sobre segurança pública, né? Melhoria, salário. Comparando Pernambuco e Paraíba, a gente tem uma diferença bem, bem superior, né? Assim, Pernambuco tem essa questão da aposentadoria. Quando você se aposenta aqui, você perde praticamente a metade do salário, lá não, né? Aí por isso que os concurseiros, eu falo pelo concurseiro, né, que eu estava estudando, eu preferi Pernambuco do que Paraíba, por causa dessa questão da carreira, né? Justamente, a gente percebe, depois a gente vai mostrar um pouco, um comparativo um pouco da polícia de Pernambuco e da Paraíba. A gente percebe que tá meio que um pouco ali aproximados os valores, mas no nosso caso especificamente, tem um problema, né, deputado, que é as gratificações, os penduricalhos e o auxílio alimentação que a gente não leva para casa. E lá em Pernambuco, pelo que a gente pôde conversar um pouco aqui com o Igor inicialmente, e Pernambuco é meio que uma parcela única ali, e quando se aposenta leva tudo para casa. E a gente tem essa dificuldade aqui no estado da Paraíba. É verdade, esse é um dos maiores problemas que os agentes de segurança pública do estado da Paraíba enfrentam. É quando passa para a inatividade, perde parte dos seus proventos daquilo que você tem na atividade. Quando você passa para a inatividade, você perde. E essa tem sido aí uma luta constante, né, para que seja transformada aí em subsídio. Essa é uma das nossas pautas, né, transformar tudo aquilo que você tem do seu contra-cheque, né, que seja efetivado, que seja concretizado, para que quando você passe para a inatividade, você não tenha aí uma perda salarial significativa. Inclusive, foi uma das nossas pautas, das nossas lutas, né, que graças a Deus, com a incorporação da Bolsa de Desempenho, aquilo que nós tínhamos, e quando ia para a reserva você não tinha, então foi um avanço que a Paraíba deu, um passo, né, mesmo que com essa divisão desse parcelamento incomodou a muitos, o que nós na época estávamos também lutando e pleiteando era que ela fosse implementado em uma parcela única, mas aí houve um acordo, mesmo eu discordando, mas houve um acordo aí na época por todos. Então a gente hoje pode dizer que os que vão para a reserva, houve sim um ganho significativo com a incorporação total da Bolsa de Desempenho. Inclusive, alguns policiais que precisavam
e se fazia necessário estar na Guarda Militar da Reserva, hoje, com essa incorporação, dá mais um espaço, abre mais uma lacuna, dá mais um fôlego, não o que é necessário, porque o que a gente busca é valorização para os ativos, os inativos e os pensionistas. Mas aí houve aí mais um fôlego para aqueles policiais que passam para a inatividade. Então, essa é uma das nossas bandeiras, não é isso, velho? É isso aí, pessoal. E essa live está indo ao ar neste dia 21, que é o dia Tiradentes, que transformou-se como um ícone e o patrono das Forças de Segurança Pública, da Polícia Militar especificamente. Tinha uma frase muito emblemática de Tiradentes, que era: se 10 vidas tivesse, 10 vidas daria. Isso mostra a sua dedicação e sua luta pela liberdade. E nas polícias não é diferente. Nós passamos por dificuldades, nós somos uma força de segurança pública onde diversos direitos são nos negados, alguns até, deputado, tem uma discussão, inclusive teve alguém que tentou nos questionar, porque houve uma discussão de um suposto aumento que se traria agora, mas que abriríamos mão aí de alguns direitos, como a promoção de 30 anos, como os proventos imediatos, bem como adicional de inatividade e anuênio. E algumas pessoas tentaram colocar como se essa promoção de 30 anos e esses proventos imediatos fosse uma espécie de privilégio para nós militares, e não teria como se justificar para a sociedade quando você vai para a aposentadoria você tem uma promoção a mais e uns proventos imediatos. Mas, doutor Joildo, e todos os que estão aqui, eu queria trazer essa discussão porque é interessante, porque na verdade essa promoção de 30 anos que tentaram acabar, e o senhor foi um dos que se posicionaram e que esteve conosco ali mostrando que nós não poderíamos abrir mão desse direito, não é um privilégio. Nós militares não temos adicional de natividade, não temos adicional noturno, nós não temos periculosidade, são diversos direitos. Nós não temos uma jornada de trabalho definida em lei, deputado, isso é um absurdo. Nós temos uma instituição com quase 200 anos, não sei se lá em Pernambuco já tem algum... A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. Eu acho que aqui na Paraíba também, em vários outros estados, a gente vê que há uma carga horária dentro da Polícia Militar definida para os animais, por exemplo, para os cães, para os cavalos, mas não há a regulamentação da jornada de trabalho do ser humano, que é o policial militar. É por isso que o Estado ele trata o agente de segurança pública como uma máquina que não se faz necessário um descanso correto, é uma máquina que não adoece, é tratado como uma máquina que não precisa do cuidado com a saúde mental e que, infelizmente, muitos governos têm visto dessa forma. E quando a gente fala da voz da tropa, é esse sentimento que a gente procura levar para a sociedade paraibana. Tratar o policial como um ser humano. Um cara que tem família, um cara que adoece, um cara que tem problemas também financeiros. Então, é todo um conjunto. Quando se fala do agente de segurança pública, é todo um conjunto de normas. E nós temos um papel fundamental na vida do cidadão paraibano e brasileiro. Mas é uma pena que muitos que governaram o estado da Paraíba não pensam dessa forma. É por isso que a gente sempre tem que mostrar a realidade que cada policial passa. Hélio, que é policial militar, Igor, Joilton, que também já pertenceu às fileiras da segurança pública. Nós temos um sentimento diferente das pessoas que não entendem o que é ser um agente de segurança pública. O que ele passa, acha que tudo é a mil maravilhas, que nós não temos problemas, que o policial é bem remunerado, que o policial, quando passa para a reserva, também vai com todos os seus direitos garantidos, mas que, na verdade, é tudo o inverso. É por isso que nossa batalha é constante. Independentemente de quem esteja no poder ou não, sempre se faz necessário ter um cara que fale pela tropa, um representante que lute pelos direitos e conheça a realidade de cada agente de segurança pública. É por isso que nós temos um zelo, Hélio. Nós temos um papel fundamental nas decisões futuras, porque quando se tem um representante que entende o que cada um agente de segurança pública passe, é um sentimento diferente. Você pode e você tem argumentos de dar o contraponto
aqueles que defendem o governo. E isso que o senhor traz, deputado, é interessante, porque eu me lembro na discussão lá da lobby, inclusive muito criticada, né? Foi até na rádio Praça, eu vou dizer, mas tudo para mim pode gerar processo. Infelizmente eu vou deixar de falar, mas ficou conhecida como a lobby dos oficiais. Essa é a verdade. Isso aí não é eu que estou dizendo, isso é uma verdade, porque quando se vai analisar lá, você percebe que a grande massa da tropa não foi alcançada com o que estava ali na lobby. E eu posso falar isso, que eu tive lá dentro do processo, ali tentando contribuir, eu vi que o senhor lá foi o único deputado que representa as praças, que estava na Assembleia, e a gente percebeu uma grande dificuldade. Por quê? Primeiro porque, doutor Joel, o senhor sabe que a leitura de leis e normas é extremamente complicado. E quando vai para as normas castrenses do direito militar, quando vai falar de pós de graduações, ainda fica mais complicado ainda. E a gente percebeu ali que o deputado, a gente tentando ali explicar aos outros deputados como era, qual o reflexo daquilo, como se isso passasse, qual o prejuízo. E a gente percebeu uma grande dificuldade, mesmo com toda a força de vontade do deputado Sargento Neto, apresentou mais de 20 emendas, foi isso, deputado? Exatamente, foram mais de 20 emendas e interessante é que um dos pontos principais era a perda do posto imediato, ou seja, Perfeito. você que passava para a reserva com os proventos subsequentes, na lobby, doutor Joilton, você ia perder. Então, tudo aquilo que se foi conquistado, e as pessoas dizem, não, mas vocês não vão para a reserva na graduação que vocês tinham. Muitos tinham a dificuldade de entender que nós já tínhamos ganhado isso aí através de muita luta, né, com a promoção e os proventos subsequentes. Se você ia para a reserva, você era um segundo sargento, você 30 dias seria um primeiro sargento, né, pela promoção e receberia com os proventos de subtenente. Então, muitos não entenderam que ali, naquela lobby, se não tivesse uma das emendas do deputado estadual Sargento Neto, você ia perder aquela promoção. E publicamente, você também ia perder a sua remuneração. Então, ia haver aí uma redução. Então, isso é que se faz necessário quando a gente está lá dentro, lutando, defendendo ele. E é justamente isso que a gente fala sobre a importância de ter um representante da polícia. Eu não sei se lá, Igor, em Pernambuco, se tem deputado, né? Joel da APA, policial militar. Como é que funciona lá a parte? A gente falou aqui sobre escala de serviço. Lá, como é que funciona a escala lá em Pernambuco? Pronto, a gente tá tendo um grande problema lá com a questão de escala. Porque a escala da polícia, como falou, não tem lei que defina, né? O governador, ele faz do jeito que ele quer. Aí é 12 por 36, 24/72. A gente e os policiais novatos tá 6 por 1. Ele trabalha 6 horas todo dia e uma folga na semana. Que não existe isso no regulamento, né? E essa questão, né? Como falou, tem muita gente migrando para outros concursos. Guarda Municipal, Polícia Penal. Por causa da escala, que é definitiva, né? Se você for para qualquer Polícia Penal, é 24/72. Se você for para Guarda Municipal, tem Guarda Municipal aí que é 5 por 1. Com um salário bem melhor que a gente e o plano de carreira bem melhor do que da gente de salário. Aí, a gente tem um grande deputado aqui que é policial militar e ele entende o sentimento da gente, né? De defender a escala, de defender o salário e buscar essa melhoria que a tropa precisa, porque a tropa tá sofrida. Deputado, para ter ideia, lá em Pernambuco, eu percebo que a gente, durante esse período, o deputado sabe muito bem disso, a gente passou muito tempo sem associações. As associações aqui, associações que eram ligadas diretamente ao governo, mas aí depois a gente criou a UMESP, conseguimos tirar cabos soldados desse pessoal que hoje está com o Sargento Martins, um grande guerreiro. E lá em Pernambuco tivemos o presidente da Associação de Pernambuco que foi assassinado. Até hoje ninguém sabe quem tirou a vida do presidente da associação, e a gente percebe uma fragilidade lá em Pernambuco, né, das associações e poderem pautar diferentemente, né? A Polícia Militar da Paraíba tem se demonstrado através hoje nós temos um deputado estadual, nós temos um deputado federal, hoje a gente tem associações fortes e a gente está conseguindo avançar em alguns pontos. Mas esse tema ele é bastante relevante porque assim, quando eu estava na Polícia Militar, a gente às vezes como soldado de polícia, às vezes como cabo, sargento, a gente às vezes não enxerga a importância que é
ter uma representatividade, seja através de associações, seja através de deputados ali na Assembleia Legislativa. E eu pude perceber isso após sair da Polícia Militar e começar a atuar junto com os senhores, tanto com a UMESP, ali com a Cabos e Soldados em alguns momentos, com o próprio deputado, o Sargento Neto. Então a gente vê o quanto é importante, sargento, ter uma que a tropa precisa entender isso, que a representatividade ela é muito importante, principalmente quando chega esses temas que são relevantes lá na Assembleia Legislativa, porque é muito difícil para a gente ali, né, enquanto associação, ou às vezes um policial militar mesmo que quer adentrar em um gabinete para explicar determinada demanda para algum deputado é muito difícil. E aí quando a gente tem um representante, um deputado que já foi da tropa, que ele conhece o assunto e ele explica para um colega, fica muito mais fácil da gente ter 1, 2, 3 votos ou até uma unanimidade nas pautas que interessam à segurança pública. E essa pública. situação das escalas, Joel, tu falando, eu falo lá, faz quanto tempo vocês estão nessa escala? 8 meses. 8 meses. Pronto, aqui na Paraíba se tentou, né? Será que eu posso falar? Pode. Acho que o deputado pode falar mais do que eu. Mas eu vou falar. Uma gestão aí, eu não sei qual, se tentou isso aí, aplicar essa escala aqui e aqui através do doutor Joel pode falar. Fica à vontade, doutor. Aí, né, também bem, eu vou falar, depois eu vou ter lá no estado de Pernambuco, né, eu posso falar com propriedade porque eu já fui policial militar do estado de Pernambuco, passei 7 anos na corporação. E assim, o efetivo que se forma, acaba de se formar, lá, Sargento Neto, ele não tem uma duração mínima do estágio, uma duração definida, ou seja, o estágio ele é indefinido. Você termina o curso de formação e aí fica num período de estágio que ele não tem uma definição. Teve uma turma da Polícia Militar de Pernambuco que se formaram, aí passaram cerca de 8 meses trabalhando na capital, e antes de chegar no batalhão final, que realmente ia ficar lotado, eles saíram sendo, a gente lá em Pernambuco chama hipotecado em vários outros batalhões, até chegar no seu batalhão, que realmente ele iria ficar lotado. Então veja o quanto é complexo esse tema aqui na Paraíba. O curso de formação é diferente, porque lá em Pernambuco, considero que o curso de formação ele é uma etapa do concurso, então não há o trabalho durante ali o curso de formação, mas aqui na Paraíba há, né? O aluno ele já entra com matrícula, ele já atua nas ruas e tem um estágio dentro do próprio curso de formação. E aí, nesse último ano, nessa última turma, o comandante-geral, né, o governo tentou aplicar um estágio após o curso de formação. E aí a gente, de forma diligente, né, entendendo os anseios da tropa, as dificuldades que os alunos passavam, os policiais militares formados. A gente entrou com ação na justiça e conseguimos uma decisão favorável no sentido de suspender esse estágio que entendemos ser ilegal. Justamente, e um estágio que seria de 12 meses, né? Mesmo ainda não foi julgado o mérito como um todo, mas aí o governo recuou e ficou apenas 6 meses. Vocês já estão lá em Pernambuco há 8 meses. Isso mostra a importância que está em casa aí de representatividade, de ter deputados, de ter associações firmes que se posicionam. E o deputado quer ter seu comentário em relação a isso? Eu estava doido para falar aqui. Então, assim, o governo ele entendeu que quando se tem um representante que representa os anseios da tropa, incomoda o governo. E eu vou ser bem enfático nessa minha fala e dizer que o governo, eu nem lembro o nome mais, mas o governo que já passou e já passou o bastão, inclusive eu disse, no dia que ele soltar a caneta na mão, muitos não vão lembrar nem que ele existiu pelas boas ações com a segurança pública, mas muitos vão lembrar as más ações que ele teve para com o agente de segurança pública. E ele entendeu o recado em todas essas movimentações, velho. É tanto que ele determinou ao seu grupo político que lançassem candidatos para poder enfraquecer os legítimos representantes da tropa. Eu não sei se você já percebeu, Hélio. Então tá aí uma enxurrada de pré-candidatos da segurança pública para tentar tirar 2 mandatos legitimado e com aceitação na tropa. Então o governo ele entendeu que houve sim um avanço, né, através
das nossas movimentações, das associações que representam o anseio da tropa, o anseio dos agentes de segurança pública, ou seja, todos os policiais penais, policiais civis, agente socioeducativo, bombeiro e policial militar, os que compõem as forças de segurança pública. Então, foi dado o recado durante aí praticamente esses 4 anos do nosso mandato, Igor. Nós estivemos aí à frente, né, dessas movimentações e o governo disse, eu não quero esse pessoal incomodando o nosso governo. Então, qual foi a maneira que o governo achou? Aqueles que fazem parte do grupo político do ex-governador e do atual governador, eles foram convocados a colocar o nome à disposição para dividir a tropa, para tentar enfraquecer, para tentar tirar o mandato. Nem eles chegam até a Assembleia para representar e atrapalha aqueles que lutam pela defesa da tropa. Esse é o intuito do ex-governador e do grupo que está aí governando. O intuito deles é tirar os legítimos representantes da tropa. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Todo mundo já percebeu. Quantos pré-candidatos já lançaram o nome? Mas o recado também foi dado, que quando nós temos representantes que lutam pelo anseio da tropa, independente de posto de graduação. Eu estive lá, lutando do soldado ao coronel. E quem está pregando a divisão, e ele entendeu que pregando a divisão vai enfraquecer os representantes. Eles entenderam, é dividir para enfraquecer. Esse aí é uma estratégia da esquerda. É uma estratégia daqueles que comungam com essa linha ideológica. Enfraquecer a tropa, eles vão conseguir dividindo. Então, eu queria chamar bem a atenção, né, dos nossos irmãos, dos nossos amigos da segurança pública. Nós temos muitos avanços. Não o que nós esperávamos, Hélio. Mas se não fosse as associações e nós que representamos a tropa, como eu escutei aí, é 5% isso ou nada, de goela abaixo. Nossa luta foi lá e fez com que nós tivéssemos aí 21% o ano passado e no decorrer desse nosso mandato, dessa nossa luta aí, houve um avanço. Eu preciso dizer a você e lembrar você que houve um avanço. Inclusive eu recebi um relato, né, de um cara que foi para a reserva, de um policial nosso que foi para a reserva, ele dizendo, Neto, hoje, diferentemente do que eu via há pouco mais de 3 anos, lá atrás, e quando eu olho hoje o meu contra-cheque e vejo que a luta de vocês não foi e não está sendo em vão, nós precisamos avançar muito ainda, mas houve sim um ganho significativo. Quando eu faço essa reflexão, eu vejo, que nós temos, mesmo que a passos lentos, mas nós estamos fazendo a nossa parte. E mesmo com essa luta, o governo está incomodado com seus representantes. O deputado, e é interessante que o senhor traz porque isso que a gente está trazendo para vocês, pessoal, é importante porque a gente vai passar por um processo, logo em breve, um processo eleitoral. E querendo ou não, a gente não pode, nós somos seres políticos, né? Existe aquele que faz a política partidária, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, sobre esquerda e direita, o que isso está representando dentro da segurança pública, mas eu estou falando também de política pública. E eu me lembro que, Joel e Igor, alguns momentos a gente recebeu algumas críticas, o pessoal criticava muito a postura de Gilberto, porque o deputado Cabo Gilberto bate demais no governo, critica demais, o Sargento Neto tá criticando demais, tal e tal. E da mesma forma a gente recebe também, a associação tá batendo demais. Mas assim, pessoal, é importante que a gente faça uma análise assim. O ex-governador João Azevedo, eu acho que ele pecou muito na segurança pública. Você lembrou o nome dele, foi? Lembrei. Talvez outras pessoas não lembrem, porque lembrou o nome dele. Muitas pessoas estavam aliadas, preocupadas com o poder, talvez não lembrem, mas como a gente fez um embate direto e de política pública, a gente lembra. Porque ele pode ter acertado em outras áreas, mas na segurança pública ele foi um péssimo governador. Talvez por falta de uma assessoria ou de pessoas que estavam buscando os seus interesses próprios e não estavam preocupados. E não estava preocupado com a tropa. Mas aí a gente pode pontuar aqui, claramente, desde 2021 para cá, deputado, a gente conseguiu incorporação da Bolsa de Desempenho. Naquele mesmo ano a gente conseguiu 10%
né? A gente conseguiu, nesse mesmo ano, reduzir a promoção de 10 para 7 anos, que foi também um avanço para as praças. Mesmo que isso foi quebrar, teve um veto do e a gente vai falar sobre isso, Vale, já. simbora. Conseguimos a promoção de 10 para 7 anos, a gente conseguiu manter adicional de inatividade, dando promoção de 30 anos, provento imediato, que queriam tirar em 2021, e a gente manteve. Aí vamos passando, depois a gente conseguiu a desoneração da hora extraordinária, porque a gente pressionou, o governo teve que fazer mais alguma coisa. 2025, doutor Joildo, o senhor estava comigo lá nas mesmas negociações, deputado, o sargento Neto estava com a gente na luta nas ruas, a gente conseguiu 21%, quando o secretário Jean disse que era 5% ou nada. A gente conseguiu agora, em 2026, a gente conseguiu 20% até 17% do soldado ao subtenente. Então, se a gente for analisar a história recente, nossa, a gente avançou bastante. Aí agora eu pergunto, deputado, eu vou fazer essa pergunta. Agora, muita gente, durante todo esse processo que a gente estava fazendo aqui, essa luta que a gente estava na rua, tinha gente que faz parte do governo, estava lá dentro do governo. Adormecido. E agora... O sono da Cinderela. Aí agora, muita gente se coloca como possíveis futuros representantes. Quer dizer, o que me traz, assim, uma certa... Eu fico meio... Não dá para acreditar, porque, assim, eu faço parte de uma gestão, eu não consigo evoluir. Porque se eu faço parte de uma gestão, eu nunca tive a oportunidade de fazer parte de uma gestão, mas, deputado, se eu faço parte de uma gestão e eu não consigo avançar nela representando a minha classe, eu não faço parte. A não ser que, para mim, como pessoa, esteja muito confortável. Aí tudo bem, aí eu permaneço lá. Agora, num processo, a gente se coloca trazendo sugestões de mudanças, de propostas, quando você estava lá, talvez em funções de decidir, você nunca decidiu. Ô, sargento, e é interessante porque quando a gente de fora, né, através das próprias associações e até proposituras do próprio deputado, o sargento Neto, quando a gente leva algumas propostas para o governo no intuito de trazer melhorias, né, mesmo que seja uma atuação ali de forma administrativa, a gente nota uma resistência. E aí agora, nesse momento, aqueles que faziam parte da gestão se colocam como, né, possíveis soluções para os problemas que eles tinham a capacidade de solucionar enquanto estavam na gestão. E até agora não resolveram. Não está no governo? Por que não resolveram? Aí agora, no ano de eleição, dizem, eu sou do diálogo, eu vou resolver agora esse problema. Nós temos N problemas para se resolver dentro da segurança pública. E onde é que vocês estavam quando nós estávamos lutando pelas bandeiras da segurança pública, buscando a valorização? Estava todo mundo dormindo? Estava todo mundo escondido embaixo do lençol? Estava a mil maravilhas o governo? A segurança pública aí inventa em popa para eles? Não se preocupavam com a saúde mental dos nossos policiais? Não se preocupavam com um dos piores salários do Brasil, não se preocuparam com os recém-formados policiais aí que foram obrigados a uma sobrecarga de serviço, obrigados a uma escala, inclusive questionada até através da justiça pela associação UMESP, através do advogado. Teve um parecer do Ministério Público no processo dizendo que qualquer forma de tratamento dos novos policiais militares que seja diferente daqueles militares, daqueles soldados que já estão na ativa, é uma forma de discriminação e isso é ilegal. Exatamente. E onde é que estavam durante todo esse tempo aí que muitos dos policiais, muitas turmas foram prejudicadas por um veto do governo, um veto que prejudicou centenas de promoções? Aonde estavam esses que defendem o governo buscar uma solução para esse problema? Aí agora, no ano de eleição, quando eles recebem uma missão do governo de lançar seu nome como pré-candidato, tanto estadual quanto federal, para tentar de todas as formas tirar o mandato dos legítimos representantes, e onde é que estavam esse pessoal, esse dito representante que quer ser representante da segurança pública? Onde é que estavam? Agora, deputado, quando o senhor fala a história de dividir para conquistar, né, que essa é uma máxima, inclusive de Sun Tzu, né, acho que eles estão lendo o pessoal da esquerda está lendo um livro até de militares, mas enfim, vamos para frente. A arte da guerra, né? A arte da guerra. Então,
Quando saiu um estudo agora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é até estranho, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública está fazendo estudo político, mas vamos para frente. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um estudo, doutor Jair, onde eles perceberam de que as candidaturas da área policial ela aumentaram em 30%. Houve um número alarmante de candidatos voltados à área policial, e desses 30%, 94% se consideravam de direita e centro-direita. E apenas 1%, outros não se definiam como posições políticas, e apenas 1% se consideravam de esquerda. E aí eu pergunto ao deputado Sargento Neto, que é uma questão mais de partidária mesmo. Eu pergunto ao senhor, já que o senhor é político, é candidato pela direita, o senhor não acha que esse leque, esse número de candidatos alinhados a partidos de esquerda é uma estratégia mais da direita de tentar entrar nesse público onde ela tem uma dificuldade clara e não consegue por questões talvez de ideologia, talvez como questões de como tratam a segurança pública, não percebe-se de que há uma tentativa da esquerda aí de tentar ter um número de candidatos para tentar furar essa bolha da direita? Exatamente. Esse é o intuito do governo. É lançar candidatos para tentarem minar os votos da direita. Quantos candidatos, e principalmente agentes de segurança pública, vão estar representando a esquerda? Nós temos aí vários. Vários vão estar dentro desse campo de militância da esquerda, para tentar minar, para tentar conquistar o voto já consolidado da direita e principalmente do agente de segurança pública. Esse é o intuito do governo, porque o governo sentiu a pressão, o governo sentiu que quando se tem um representante, quando se tem uma associação que não se vende, que não se curva para o governo, então ele entendeu o recado, e é por isso que ele está tentando aí lançar tantos pré-candidatos. Porque eu digo aqui, e vou ser bem enfático nisso que eu vou falar aqui agora. Eu estou deputado, mas eu sou policial militar. Eu não me curvei para o sistema, eu não me vendi para o governo. E vou continuar dizendo, independente de quem seja o próximo governo do estado, se vai ser aquele que eu estou apoiando, se vai ser outro, eu não vou me curvar, eu não vou me vender. Eu irei continuar lutando e defendendo o agente de segurança pública. Eu vou continuar defendendo as nossas bandeiras em busca da valorização, porque não vai acabar agora os problemas da segurança pública. Infelizmente, muitos têm esquecido da segurança pública, e é um dos principais temas que hoje é tocado e que toca na vida do cidadão. Se você fizer uma pesquisa, e muitas pesquisas já foram feitas, qual é a maior necessidade do brasileiro? É segurança pública. E os motivos nós vamos mostrar já o porquê, né? E os motivos são N. Então, esse é o nosso recado. Independente do governo que esteja, o próximo, se Deus nos permitir, e eu tiver o meu mandato renovado, não vou me curvar, não vou me vender. Ah, mas o teu governo, do lado do governo, já disse. O recado eu já dei em outras entrevistas. Ele vai ter que entender, vai ter que sentar em uma mesa de negociação com os representantes, com as associações e escutar. Esse é o intuito, né, da nossa conquista, se assim Deus nos permitir, se tiver o mandato renovado. Se tiver, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lutando e cobrando, independentemente se faz parte ou não do governo. Diferentemente de alguns que estavam lá adormecidos, que deu amnésia, que achava que a polícia estava mil maravilhas, que agora todo mundo desapareceu. Todo mundo saiu debaixo aí do edredom e agora está dizendo aí, eu estou aqui para negociar com o governo, eu vou tentar isso, vou tentar aquilo. E cara, onde é que estavam vocês nessas lutas todinhas? Esqueceu? Então a gente está aqui para lembrar aos nossos agentes de segurança pública que também não são besta. Nós temos aí pessoas de formação, pessoas que são formadores de opinião e que entendem o nosso recado. É isso aí, pessoal. Eu queria falar sobre outro tema aqui que é importante, relevante, que é a questão do escalonamento vertical. Daqui a pouco a gente fala sobre o concurso,
Mas eu queria primeiro começar por meu amigo aqui lá de Pernambuco, saber como é que tá lá em Pernambuco, o pessoal fala sobre esse tema, escalonamento vertical, se tem chegado lá, ou talvez a Paraíba seja um dos estados Deixa que eu deixar esteja só outra como pergunta sempre, pra- né? Deixa eu fazer só outra pergunta. Quantos concursos, aproximadamente, a governadora que está lá fez quantas convocações? Quantos mil novos policiais Boa, foram formados boa. lá? Ela tá formando agora 7.200, se eu não me engano. É 7.000 e... Então, deputado, Quase Peraí. o nosso contingente da ativa então, todinho na Paraíba. pra gente linkar o tema, eu queria que tu repetisse essas informações aqui, porque a gente fala sobre o suplente, depois a gente fala sobre o escalonamento. Vai lá, quantas convocações tivemos até agora? Certo. Lá foi 7.200, se eu não me engano, completo, né? Policiais militares foi 2 turmas de 2.400. A minha turma foi 2.400 que formou, e agora, dia 30, tá formando outra de 2.400. 4.800. 4.800. E ela já anunciou um novo Um concurso. novo concurso. Pra quantos Vai homens? sair, tá previsto aí 2.000 vagas. Mas ela tá falando em dobrar também essas vagas. Meu amigo. É pedreira, viu, meu amigo? Parabéns, viu, Raquel Lira? Pedreira. Apesar Aqui, de tudo, mas a senhora... vamos falar lá o que ela tá falando. Agora, concurso. vamos falar da Paraíba? Vamos falar logo. O governo convocou aí 350 PMs. Ainda tem 418 esperando a convocação. O governo convocou 100 bombeiros militares para o curso de formação. Ainda tem aí 46 esperando. Isso é um governo que tem respeito com a segurança pública do estado da Paraíba. Lá, aqui no estado vizinho, foram 4.800 convocados. Já. Já. Tá certo. E já anunciou mais 2.000 para o próximo concurso, podendo ser praticamente aí dobrado para mais 2.000. Então são aí quase 10.000 novos agentes de segurança pública. E o governo do estado fica aí com um joguinho para chamar 418 mais 46 bombeiros. Esse governo tem compromisso com a segurança pública? Não tem. A necessidade, a carência que o estado tem com novos policiais é gigante. É bem distante do que está aqui pensando o governo do estado. Por que o governo não convoca? Porque o governo não convoca todos. Não tem a necessidade. Nós não temos um déficit que praticamente nós precisamos dobrar o número de policiais no estado da Paraíba. E por que o governo não convoca? Teve aí 16 anos, porque é um governo de continuidade. Não mudou nada. Continua o mesmo grupo político. São 16 anos de déficit na Polícia Militar do estado da Paraíba. E a gente esperava que, pelo menos aí nessa reta final, o governador que saiu, que deixou o governo do estado, pudesse ter feito. E nada também impede para que o novo governo faça essa convocação. E essa movimentação e essa cobrança a gente vai continuar fazendo. Porque tudo que tem nos outros estados, o governo do estado gosta de copiar. Mas as coisas ruins, as coisas boas, o governo do estado, ele não copia dos demais. Senhor governador, copie o governo do estado de Pernambuco com concurso, com convocação. Eu estou pedindo só isso por enquanto. Copie aí, tem muita coisa para o senhor copiar. Só não copie aquela faixa salarial que o governo de Pernambuco já acabou. Não traga pra cá, não. É bom. Não traga pra cá, não, pelo amor de Deus. Copie só que for bom. Mas assim, é justamente isso aqui, esse apelo que nós fazemos. O pessoal, os suplentes, inclusive, deputado, eu fui suplente, né? O pessoal até brinca comigo, diz que eu não passei no concurso, eu fui suplente, bicho. Mas lutei. A gente estávamos entre o número lá previsto, da quantidade de vagas, né? E fui suplente, lutei, assim como muitos estão lutando, para poder entrar. Mas nesse concurso, deputado, teve uma situação ainda mais grave. Na minha época não teve isso. O Plínio tá aqui, o vereador tá ali. Na minha época, Plínio, não teve isso, não. O cara não fazia o exame antes da convocação, não. Agora o governo, infelizmente, colocou. O pessoal gastou mais de R$4.000, R$4.500 em exames para poder fazer, doutor Joel. Não sei nem se há legalidade disso. Se há legalidade nisso, o cara
faz um concurso, tem uma previsão de vagas, por exemplo, 100 vagas, chama 3 vezes o número de vagas, bota todo mundo para fazer os exames, R$ 4.000 em exames, entendeu? E o pessoal fez todos os exames, estão aptos, passaram por todas as etapas, e o governo aí tem mostrado, tem tentado dialogar, não sei se por questões eleitorais, não sei, não vou entrar nesse mérito, né? O que a gente quer é que convoque os meninos estão aí, muita gente abandonou seus empregos. Teve gente que eu via, ele recebi, o pessoal, a gente recebe, tenho certeza que o Sargento Neto também, recebe mensagem no Instagram, no WhatsApp, Sargento, peça para nos convocar, eu entreguei meu emprego, porque a promessa era que no Diário Oficial saía a nossa convocação, e eu pedi para sair do trabalho na certeza de que seria convocado, e depois um banho de água fria, o pessoal não foi convocado. Então a gente pede que o governo do estado da Paraíba copie o modelo lá de Pernambuco, né, 4.800 homens convocados, um concurso para mais de 2.000 vagas, o efetivo é importante, o combate à criminalidade, e a gente vai mostrar o que está acontecendo na Paraíba daqui a pouco. O combate à criminalidade tem que ser feito de forma séria, de forma não só com efetivo, como também equipamentos é importante, a valorização do profissional é importante, o efetivo policial é importante, há todo um contexto. Segurança pública não é receita de bolo, não se faz da noite pro dia. Mas vamos para frente. Agora vamos falar de escalonamento vertical. Simbora! E como é que tá lá? O pessoal já falou sobre isso, as associações falam sobre isso lá em Pernambuco. Não. Parece, papai, eu vou ter que criar um mestre lá em Pernambuco, porque o negócio... Vamos levar pra lá, né? Vamos levar pra lá, porque parece que tá voltando um mestre lá em Pernambuco. Lá não se fala não, em escalonamento vertical não. A luta lá é mais pela questão da escala mesmo, equipamentos. A gente vê muito o deputado Joel da Harpa, né, lutando por essa questão. Escala e também o hospital da polícia. Ele luta muito pelo hospital da polícia, porque lá não funciona não. Não sei aqui, Mas o hospital da polícia lá serve verdadeiramente a Não. polícia, porque aqui a gente tinha um hospital da polícia Não se via que era muito, pra nós trabalhar, né? É. Mas pra servir pra polícia não servia muito não, também não serve lá não. Não. Pois é, aqui na Paraíba a gente tem uma discussão, escalonamento vertical, e vamos falar sobre isso. O deputado Sargento Neto já apresentou 2 projetos de indicação sobre o tema, onde traz alguns percentuais. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Daqui a pouco também, logo em seguida, eu queria que o doutor Joildo explicasse. O pessoal está muito querendo saber sobre esse mandato de injunção, o que é o mandato de injunção, qual o poder desse mandato de injunção, qual o reflexo desse mandato de injunção. Mas vamos falar sobre os projetos de indicação. Fica à vontade, deputado. Não, ele foi bem feliz em sua fala. Quando a gente fala sobre escalonamento vertical, essa tem sido uma das nossas principais bandeiras. Eu digo sempre que ninguém está pedindo, favor ao governo do estado. Alguns dizem aí, mas eu vou conversar, eu vou levar um abanador para o governador, eu vou levar pão de queijo, vou levar um cafezinho. Gente, o governo ele só entende o recado quando nós estamos aí nessas movimentações. E tudo aquilo que foi conquistado foi através de muito suor, de muita luta, de muita batalha, de muita cobrança, porque quando nós fazemos parte da oposição, eu não faço oposição por fazer. Eu não só faço a crítica. Eu digo aonde está o problema e como o governo do estado pode resolver, diferentemente de muitos. O que eu tenho dito ao governo do estado, ele tem hoje nas mãos uma ferramenta que pode valorizar o nosso policial e bombeiro militar. Valorizar do soldado ao coronel. Ninguém quer dividir nada aqui não, viu, senhor governador? Nós estamos pedindo aqui que seja cumprido aquilo que determina a lei nacional, que é o escalonamento vertical em porcentagem. O remédio para curar a dor do agente de segurança pública foi mostrado. Está aqui, senhor governador. Aqui está o remédio. Está a cura para essa doença da desvalorização do agente de segurança pública do estado da Paraíba. Só falta o senhor aplicar. Essa caneta o senhor tem na mão e o senhor pode resolver. Então a gente espera que o governo do estado ele possa resolver, que ele possa sanar esse problema e também dizer que isso não vai ser o remédio para curar tudo. Nós temos muitos problemas, inclusive locais insalubres, escalas que infelizmente os nossos policiais são obrigados a cumprir nesse
famigerado serviço extra que tolhe o direito do nosso policial ter uma folga, um lazer com sua família, cuidar da sua saúde, cuidar, né, o cuidado com o seu corpo, com a sua saúde física. Então nós precisamos debater esses vários pontos. Então esse é um caminho, o primeiro ponto que o governo deve entender. E o segundo ponto, Hélio, já que muitos estão questionando, o governo também pode resolver aquilo que determina os 36 deputados da Assembleia com a quebra do veto que prejudicou muitos policiais com essa lei dos 7 anos. Basta o governador resolver. Está aqui o remédio para curar essa dor e para curar, eu digo sempre que essa lei feriu muitos policiais que prejudicaram. Deputado, só um instante, eu queria que o senhor desse uma segurada sobre esse tema, porque a gente vai falar especificamente e queria que o senhor contextualizasse um pouco essa derrubada do veto. Mas que eu quero focar um pouco sobre esse tema e aí a gente segue no escalonamento. Vamos embora. A gente chega aí, pra gente de repente, porque a gente precisa esclarecer, esse ponto é importante, que agora todo mundo tá querendo ser o pai de um menino aí pra balançar e eu acho que o deputado Sargento Neto tem esse... O menino quando era feio ninguém queria balançar, o menino ficou bonito, todo mundo tá balançando. O deputado tem esse perfil, assim como a UMESP também, eu acho que quando a gente fundou a UMESP, o pessoal perguntava, pessoal, nós queremos dar resultado. Não importa como venha, de onde venha, nós queremos o resultado. Eu acho que o deputado tem esse mesmo compromisso, mas a gente vai falar sobre isso já. Joildo, eu queria que tu explicasse aí o que é esse mandato de injunção, porque, pessoal, o que é o escalonamento, para quem não está nos assistindo. Hoje a gente tem uma remuneração nossa, ela é totalmente desordenada, desorganizada. O soldado ele recebe 25%, porque o governo, você estava lá também, acho que tu estava na reunião lá, o governo reconheceu que, de fato, o valor recebido pelo soldado era um valor bem abaixo, muito distante do coronel, e o governo lá, ele tenta aproximar e levanta o soldado para 25%. Só que eu tinha dito lá na reunião, e de fato acontece. O governo ele não resolveu o problema, por quê? Porque no meio da base, entre postos e graduações ali, o soldado está recebendo 25%, mas o cabo recebe 26,1%. Quando o cara passa 7 anos para poder sair cabo, ele vai ter uma diferença aí de 1%. Então, explica aí o que é o mandato de injunção, qual o poder jurídico desse mandato de injunção. Sargento, o tema do escalonamento vertical é um tema que ele não é só nível Paraíba, é um tema nacional das polícias, né, e do Corpo de Bombeiro Militar. E aí aqui no estado da Paraíba especificamente, foi uma pauta nossa nas mesas de negociação com o governo. E aí é uma medida, né, que precisa vir de um projeto de lei de iniciativa do chefe do executivo. Em consequência disso, nós, por intermédio da UMESP, a associação, impetramos um mandato de segurança. Mandato de injunção? Um mandato de injunção, no intuito de compelir o governo a tomar as medidas administrativas necessárias e dar início a esse processo legislativo, né, enviando ali um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, para que seja aprovada uma lei estadual que garanta o escalonamento vertical aqui no estado da Paraíba. Doutor, dentro desse processo existe uma discussão sobre uma mora legislativa. O que seria, para o pessoal entender, porque às vezes existem alguns termos jurídicos que o pessoal não entende. O que seria essa mora legislativa? O que o judiciário pode fazer, forçar o Estado a fazer? A mora legislativa é justamente a demora, né, que determinado gestor público, nesse caso o governador do Estado, ele fez, né, demorou muito para enviar esse projeto de lei para a Assembleia para que seja criada essa lei. Então, assim, essa demora, essa mora legislativa, essa mora de iniciativa faz com que seja necessário que a associação, por exemplo, ela intervenha através de um mandado de injunção para fazer com que o Poder Judiciário, a Justiça, ela obrigue o governo a tomar essas medidas necessárias para que essa lei ela seja de fato criada e garanta o escalonamento vertical aqui no estado da Paraíba.
Pessoal, para você entender, é importante, a gente vai chegar no projeto de indicação que o deputado Sargento Neto já apresentou, mas o papel do judiciário, pelo que eu estou entendendo, o doutor Joel pode me corrigir, é forçar, porque como é uma lei que ela versa sobre remuneração, que ela tem traz um gasto ao poder público, ela tem que vir pelo executivo. A Assembleia faz o papel de criar o projeto de indicação, mas o executivo ele tem que mandar o projeto de lei. E, na verdade, o escalonamento vertical, ele decorre, né, da Lei Orgânica Nacional, que lá nas garantias ali previstas na Lei Orgânica Nacional das Polícias do Corpo Bombeiro Militar, traz que o pagamento das corporações deve ser feito no modelo de escalonamento vertical. Então, assim, partindo dessa premissa, cabe ao governo do estado tomar essa iniciativa. E é isso que a gente está buscando através do mandato de injunção. Outra coisa, doutor, que o pessoal me perguntou muito esse mandato de injunção vai atender somente os associados da UMESP ou, uma vez mandado o projeto de lei, se estende a todos os militares da Paraíba? Não, o mandato de injunção ele se estende a todos, né? Na verdade, a UMESP ela pode, né, atuar como substituto processual e isso está previsto no estatuto da UMESP. De todos os policiais e bombeiros militares como um todo, né? Então, é uma medida jurídica que visa compelir o governo a tomar as medidas necessárias para a criação dessa lei. E uma vez que o governo toma essa iniciativa e que a lei ela seja criada, por óbvio, isso vai atingir, abranger todos os policiais e bombeiros militares como um todo. É isso aí, pessoal. Então, para você entender, esse mandato de injunção é justamente por essa demora legislativa. Nós temos uma lei orgânica que é datada de 2023. O Estado já tem quase 3 anos aí que não edita o escalonamento vertical, mesmo com toda a pressão da Assembleia Legislativa, com toda a pressão nossa na rua. O mandato de injunção é mais um mecanismo jurídico no sentido de forçar o Estado a cumprir e dizer que se o Estado, embora com ou sem mandato de injunção, com ou sem projeto indicativo, a gente vai continuar lutando, indo para a rua. Se o governo não cumprir o escalonamento vertical, ele vai ter mais um calo no sapato aí durante período eleitoral, período vedado, não importa. Durante os próximos 4 anos do próximo governador, a gente em cima com o deputado na Assembleia, com o deputado na Câmara Federal, cobrando escalonamento vertical. E além do mandato de injunção, sargento, a gente também, por intermédio da associação, pode tomar outras medidas, como, por exemplo, uma ação civil pública, que pode também pressionar o governo a tomar também as medidas necessárias para a criação da lei estadual sobre o escalonamento vertical. É isso aí, pessoal. Agora, deputado, eu queria que o senhor falasse aí sobre... Vamos falar sobre essas promoções agora. Dos 7 anos? Dos 7 anos. Será que essa promoção sai, não sai? E aí também tem uma questão jurídica que o pessoal também tem questionado. Eu vou falar com o Joel já. Mas, deputado, o senhor... Vamos explicar o contexto dessa emenda, né? Que tão falada, né? Que, segundo informações, pode contemplar 1.000 militares ou um pouco mais, 1.500 militares, dependendo aí do número de turmas, né? Nós temos a turma de 92, 99, e aí vem até as turmas mais recentes, né? Deputado, explica aí, o que é esse veto, de onde surgiu essa derrubada de veto, qual foi a importância e o papel do deputado Sargento na articulação para essa derrubada de veto? Primeiramente eu quero fazer só contextualizar, lembrar um pouco. Essa lei é de 2022, a lei das promoções, né, que reduziu o tempo de 10 para 7, e naquela época se dizia cada 7 anos uma promoção, só que na lei ela definia 7 anos na graduação. O que foi feito? O deputado Cabo Gilberto Silva, que na época representava a segurança pública na Assembleia, a qual hoje eu estou representando, né, passou o bastão para o Sargento Neto, mas na época o deputado Cabo Gilberto Silva entrou com a emenda a esse projeto que dizia 7 anos na graduação ou apenas essa palavra ou foi colocado na emenda, ou 7 anos de serviço prestado, porque aí havia essa alteração, pessoas que não tinham 7 anos na graduação, mas já tinha 7 anos de serviço prestado, ou 13 ou 12 anos de serviço prestado, então houve aí muitas turmas foram prejudicadas, isso desde 2022. O que foi feito durante todo esse tempo? Houve articulações políticas, em conjunto, o deputado
Cabo Gilberto Silva, com movimentações políticas também do deputado Sargento Neto, com também a ajuda do presidente da Assembleia. Então houve um conjunto, houve uma movimentação política para que a gente conseguisse mobilizar e também convencer aos 36 deputados que se fazia necessário a derrubada daquele veto, para também recompor e reparar um erro gravíssimo com essa lei, uma lei que prejudicou as centenas e centenas de policiais de várias turmas. Então nós conseguimos derrubar esse veto. Então foi uma vitória. Inclusive, na última sessão, lá na cidade de Pocinho, então nós tivemos o apoio de todos os deputados. Foi por unanimidade que nós conseguimos derrubar esse veto. O presidente da Assembleia informou, através, por representar um poder ao Poder Executivo, a derrubada desse veto, só que nós estamos esperando o cumprimento da lei, que hoje é lei, ou 7 anos na graduação, ou 7 anos de serviço. A promoção ela deve ser cumprida, ela deve acontecer. Então hoje tem vários pais dessa criança. Eu já vi aí alguns pais dessa criança. Mas quando a criança era feia, a criança não era cuidada, onde é que estava o pai desses bebês, dessa criança? Não aparecia. Mas depois da derrubada do veto, então tem muito pai querendo ser aí o genitor dessa criança, né? Então, deixa eu deixar um recado aqui. Lei é para ser cumprida. Nós não estamos, mais uma vez, pedindo favor ao governo. Nós estamos apenas cobrando para que o governo cumpra a lei dos 7 anos. Seja por tempo de serviço, seja na graduação, a lei é para ser cumprida. O veto foi derrubado. E eu vou ser bem sincero a dizer, e não quero causar aqui nenhum espanto, mas isso vai ocasionar aí uma enxurrada de ações, porque a lei é de 2022. E o tempo perdido que os nossos policiais perderam aí, de 2022 até 2026, porque o veto é da lei de 2022. Então aí vai ter vários entendimentos jurídicos. Cada cabeça é um mundo. Inclusive era isso que eu queria falar, porque lá a lei ela fala sobre, ela dá esse lapso temporal aí de 4 anos para o Estado poder se adequar, né? O que eu queria trazer é o seguinte, pessoal, nós entendemos de que existe muita gente aí ansiosa, querendo, é claro, porque quando a gente fala de promoção, a gente não está falando apenas de promoção, Joildo. A situação financeira dos nossos militares é tão difícil que uma promoção ela representa no mínimo aí R$500, sem o escalonamento vertical ficar aí mais difícil, R$300, R$1.000 talvez, não sei. Pode representar um valor pecuniário, um dinheiro no bolso do militar. Mas, pessoal, isso é um direito adquirido, pessoal. Existe esse lapso temporal aí, o Estado vai querer, talvez, aí usar, não sei se politicamente, ou tentar ultrapassar esse espaço desses 4 anos, mas já está adquirido. Nós entendemos, principalmente as turmas de 99, Sargento Neto, que mais tem se preocupado, que estão aí, acho que há 3 anos para ir para casa, né? O pessoal tá mais ansioso por conta disso, com medo de perder essas promoções. Passou esse tempo, esses 4 anos, né, Joildo? Eu acredito que ela deixa de ser mera expectativa de direito e passa a ser direito adquirido, né? Sargento, inclusive, quando a gente fala de que o Sargento Neto ele toca muito nesse ponto, quem tem o poder da caneta, né? Muitas vezes o governo do estado pode solucionar isso de forma imediata, né? Administrativa. Até na quantidade de ações judiciais que estão, né, tramitando na justiça e possivelmente havendo condenação do governo a se fazer cumprir o que é pleiteado, vai ter ali um prejuízo financeiro, né, para o próprio para os cofres públicos do estado. Então, através de medidas administrativas, ele pode resolver o problema, inclusive gerar economia para os cofres públicos. Inclusive, deputado, o governo também ele pode fazer isso de forma progressiva.
né? Já que nós temos as turmas aí mais próximas de ir para casa, de se aposentar, né? De ir para reforma, para reserva, enfim, o governo poderia promover esse pessoal, fazer uma progressão, né? Já que nós temos, divide aí por turmas, mas uma sugestão, como sempre, a gente tem que ensinar o governo o caminho das pedras. É, exatamente. Aqui, no estado da Paraíba, a gente viu recentemente o acordo que o governo fez naquela ação dos delegados. Lá em Pernambuco, né, por mais que a gente falou da questão do trabalho das associações, mas lá também tiveram muitas ações coletivas de temas diversos e o governo também fez acordos judiciais a fim de dar resolutividade àquela determinada demanda. Então, por que isso não pode acontecer aqui também no estado da Paraíba? Porque esse caso dos delegados foi um caso isolado? Porque isso não pode acontecer nos processos que vêm da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar? Então é esse questionamento que a gente faz também. É isso aí, pessoal. E a gente tá chegando aos finais, né, deputado? E dizer que é isso. O pessoal muitas vezes quando vê esse programa Polícia em Pauta, principalmente um pouco mais civil, não porque o militar já está acostumado com o perfil, né? Às vezes o pessoal pensa que a gente vai dar uma apagação de embuste aqui, vai ver de uma polícia que muitas vezes não existe. Mas não, o nosso papel é falar da polícia real, né? De falar sobre as dificuldades dos profissionais de segurança pública. Quem quer pagar seus embustes aí, né? que pague seus embustes. Pague 10, pague 11, né? Mas seja pelo menos verdadeiro, não apareça só para tirar a foto, não, né? Porque tem uns cabos que gostam de pagar embuste aí para ganhar like e curtida. E aqui não, a gente mostra a polícia de verdade. Não é isso, deputado? Fica à vontade. Exatamente, não só para que a gente possa concluir, eu queria deixar aqui um recado para a sociedade paraibana também. Tudo isso que a gente fala aqui, que foi levado aqui, trazido aqui para o nosso podcast, A Voz da Tropa, é em benefício também de uma sociedade paraibana. Uma sociedade que quer ter o seu direito de ir e vir garantido. Nós temos uma das polícias mais bem avaliadas do Brasil. A primeira do Norte-Nordeste e a terceira do Brasil. Nós temos uma polícia que ao longo dos anos aí praticamente superlotaram os presídios daquelas pessoas que saem de casa para matar, roubar e destruir. Os dados nos mostram isso. Nós também temos uma polícia combativa. Ela é uma polícia que o marginal ele escolhe o jeito que ele quer vir. Se ele quer vir na horizontal, se ele quer vir na vertical. Então, quem manda é o freguês. Nós temos uma polícia que tem dado bons resultados. Mas, infelizmente, nós temos uma polícia que é esquecida pelo governo, uma polícia que precisa ser escutada pelo governo do Estado, que precisa ser valorizada pelo governo do Estado, e a sociedade ela precisa entender isso. Quanto mais nós temos uma polícia valorizada, mais você vai ter um cidadão com a melhor prestação de serviço. E isso não impediu para que a polícia também pudesse dar bons resultados. Eu vi um especialista dizendo que nós temos aí uma polícia mais letal na Paraíba. Nós temos uma polícia que prende muito, é porque nós temos homens e mulheres que vestem a farda e que arriscam sua vida todos os dias para defender uma sociedade, mesmo o governo não entendendo o recado. Então, que Deus possa nos abençoar e que possa dar discernimento a esse governo para que ele possa atender os seus representantes e também as associações que representam esses valorosos heróis da polícia do estado da Paraíba. Muito obrigado, velho. É isso aí, deputado Igor, fica à vontade aí, Igor tem que vir mais, vai participar mais que ele ficou ali, mas é assim mesmo, a gente vai tentando ali trazer o tema de Pernambuco para mostrar a importância, é uma co-irmã, é um estado próximo, e a Paraíba, deputado, o senhor falou, e a gente ia botar um vídeo aqui, mas não deu tempo, porque podcast é assim mesmo, a gente programa, mas muitas vezes não dá tempo, e a gente viu ali no Colina do Sul, João Pessoa, né, uma família que foi expulsa por uma facção criminosa, foi expulsa do bairro, porque o cidadão tentou proteger sua família, que é o bem maior que nós temos, que é a família. E aí ele foi expulsa do bairro. E mesmo com todo o trabalho da nossa polícia, apesar de todos os pesares que o senhor falou aqui, a polícia foi lá, deu suporte, mas infelizmente é assim, um Estado que não valoriza seus profissionais,
um governo federal, e aí vamos falar do Brasil em si, uma política criminal, e aí, doutor Joildo, eu sei que o senhor é advogado criminalista, mas o senhor advoga principalmente para os militares que estão defendendo a sociedade, é importante isso, mas aí para o militar, o profissional de segurança pública, que muitas vezes erra, a lei vem pesada, né? Mas aí pro criminoso, Dois pesos, pilantra, duas medidas. aí o tratamento é diferente. Mas é isso, vamos pra frente. Igor, fica à vontade. Queria agradecer, né, pela oportunidade, a gente fazer essa comparação e tentar ver aí se o governo daqui copia as coisas boas, né, de lá. Muito A bem. polícia de lá não é a mil maravilhas, mas tem algumas coisas que o governo aqui pode copiar para melhorar a segurança pública. Como o deputado aqui falou, quando você tem um policial valorizado, com escala boa, recebendo bem, você vai ter um serviço para a sociedade, prestar um serviço bom, né, para a sociedade, e ela só tem a ganhar com isso. Ela não tem nada a perder. E é isso aí. Quero agradecer e depois ter outra oportunidade aqui pra gente conversar mais. Muito bem. Show de bola. Doutor Joildo, fica à vontade. Também agradecer a oportunidade de dizer que esse podcast ele é de suma importância, não só para os policiais militares, como para toda a sociedade, né? Como bem já explicou o próprio deputado o Sargento Neto, que o policial ele valorizado, ele trabalhando com um psicológico bom, ele trabalhando feliz, a sociedade ela vai ter um serviço público de maior qualidade, isso daí é fato. E frisar que se por um lado talvez o governo ele esqueça de valorizar, de reconhecer alguns direitos da tropa, nós, enquanto o deputado, enquanto representante lá na Assembleia, o Sargento Hélio enquanto representante na UMESP e eu enquanto advogado que atuo na defesa de policiais e bombeiros militares, nós não esqueceremos desse direito e nós estaremos fazer valer o direito de cada um desses profissionais de segurança. Bora. E é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando por aqui e nesta live do Tiradentes, né? Essa frase que é emblemática do Tiradentes, se 10 vidas tivesse, 10 vidas daria. É realmente isso que move as forças de segurança pública. O médico, ele protege vidas, ele salva vidas. O professor, ele constitui caráteres, mas a segurança pública, o policial militar, é o único que dá a vida pela sociedade desse país. Valeu. Simbora. Show.